A gente sempre fala aqui sobre os cuidados que todos nós devemos ter neste período, principalmente para evitar o contato muito próximo, né? Mas como fica para quem precisa de atendimento médico de rotina, quem faz acompanhamento oftalmológico, por exemplo? Nós convidamos hoje o presidente da Sociedade Sergipana de Oftalmologia, o Dr. Gustavo Barreto de Mello, para tirar algumas dúvidas. Vocês podem, inclusive, participar pelo WhatsApp 981 16 94 48. Bom dia, doutor. Obrigado pela participação aqui com a gente, viu? Bom dia, Lidevan. Bom dia, espectadores da TV Sergipe. É uma honra poder falar para vocês. Só uma pequena correção. Desde o mês passado eu deixei de ser o presidente da sociedade, certo. mas ainda não posso colaborar com as informações. Tá certo, maravilha. Nós agradecemos a participação aqui com a gente mais uma vez. Doutor, a gente está acompanhando a situação de muitos serviços que foram suspensos por causa dessa pandemia. E as pessoas estão muito preocupadas com o atendimento médico, né? A gente já falou de alguns aqui e hoje a gente resolveu falar sobre essa questão do serviço oftalmológico, da oftalmologia, porque tem muita gente em dúvida, principalmente quem precisa fazer consultas de rotina. Qual a orientação para essas pessoas nesse momento? Bom, a orientação principal é realmente evitar as consultas quando não for algo com mais urgência. A maioria das clínicas daqui de Sergipe passou um tempo fechada logo no início das medidas, dos decretos que instituíram o isolamento no final de março, meados a final de março, e até por recomendação dos órgãos de classe a nível nacional. Depois que se fez uma análise mais aprofundada dos riscos, tanto da doença quanto para os próprios serviços de saúde, e com a permissão também dos decretos de hospitais e clínicas funcionarem, a maioria das clínicas reabriu. Então, as clínicas oftalmológicas atualmente, a maioria está reaberta, está funcionando. Geralmente a gente tem atendido basicamente urgências ou pessoas que requerem um atendimento inadiável. Então, tem situações de tratamentos, por exemplo, em que inclusive a minha especialidade de retina, degeneração macular relacionada à idade, a retinopatia diabética, quem sofre de problemas que requerem um tratamento crônico e não podem deixar de ser atendidas, essas pessoas estão sendo atendidas e tratadas normalmente. Obviamente, procedimentos eletivos não estão sendo tão realizados, apesar de estarem disponíveis na maioria dos serviços, desde que seguidos determinados cuidados de evitar aglomeração e até proteção individual, tanto do paciente quanto dos médicos da equipe médica. Uhum. Ontem, inclusive, a gente conversava aqui no Bom Dia Sergipe sobre, para quem depende de serviço odontológico, atendimento odontológico, e a gente falou sobre essa questão da importância de perceber algum sintoma, alguma dor, né, alguma coisa, já procurar, não deixar isso para depois, já procurar um atendimento para que isso não evolua. No caso das pessoas que sentirem também algum incômodo, se a pessoa ela não tinha esse hábito, né, de frequentar um oftalmologista, o que a gente sabe que inclusive não é o correto, né, mas muitas vezes as pessoas acabam procurando um atendimento quando sentem algum incômodo muito forte, isso pode ser muito perigoso inclusive, mas o que a gente pode orientar nesse momento, né? Que tipo de incômodo as pessoas podem perceber e que é importante já procurar um atendimento médico, não deixar para depois só por causa desse momento que a gente está vivendo. Tem situações que infelizmente a gente não tem como adiar, né? Essa é uma situação bem delicada, porque é bem difícil até falar sobre doenças que podem ser menos graves e mais graves de acordo com a manifestação inicial. Por exemplo, um exemplo bem simples, um olho vermelho que se assemelha a uma conjuntivite, ele pode ser o início de uma doença bem mais grave que vai cursar com baixa de visão. Então, todo olho vermelho e com dor principalmente, é um sinal de alerta, mas não quer dizer que necessariamente vai ser algo grave. Se você me perguntar qual a principal causa de olho vermelho que eu vejo no consultório, é alguma coisa que caiu no olho, um ressecamento mais intenso. Geralmente, na maioria das vezes, não é nada nem grave, nem conjuntivite na maioria das vezes, quando a pessoa se queixa de olho vermelho. Então, assim, olho vermelho, quando mais intenso, principalmente com dor e com baixa de visão, é um sinal de alerta. Uhum. Mas eu diria que as principais razões para se ir a uma avaliação com mais urgência seriam baixa de visão, então a pessoa perceber qualquer baixa visual, qualquer dificuldade para enxergar mais subitamente, e dor intensa que não melhora
em pouco tempo, em questão de horas, geralmente é uma dor que requer uma avaliação de urgência. Outra razão para se fazer avaliação oftalmológica nesse momento é quando a pessoa é dependente de óculos, por exemplo, e quebra ou perde seus óculos. As clínicas estão disponíveis para esse tipo de atendimento também. Obviamente que existe toda uma série de cuidados, intervalo entre consultas, espaçamento entre as pessoas, não haver acúmulo de agregação de pessoas nas salas de espera. Então, todos os cuidados estão sendo adotados pelas clínicas, mas essas seriam razões para essa avaliação. Uhum. Outra coisa, além dessas pessoas que já precisam desse atendimento de rotina, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia até fez um alerta nesse momento para os pais, porque a gente sabe que as crianças estão mais em casa e muitas vezes ficam muito presas ao computador, ao tablet, né? E assim, falando sobre os efeitos que essa situação, que esse comportamento pode provocar e a importância dos pais ficarem atentos a essas crianças. Sim, a exposição prolongada a, por exemplo, TV ou aparelhos eletrônicos, quando a pessoa pisca pouco, por exemplo, simplesmente o ato de piscar, às vezes a gente fica tão concentrado no que está fazendo que termina piscando pouco. Isso pode levar a um olho vermelho, pode levar a um cansaço visual maior, pode levar a uma ardência, até alguma dor no olho as pessoas podem sentir. Então é sempre importante, isso a nível geral, não somente por estarmos nessa situação, a evitar ficar um tempo muito prolongado, sem interrupção, sem intervalos, em frente a aparelhos eletrônicos, em frente à TV. É bom sempre ficar piscando os olhos com bastante frequência, sentir o olho começar a arder, a coçar, a incomodar, fecha um pouquinho o olho, dá aquela descansada, depois pisca de novo, evitar que os objetos fiquem muito em cima do rosto, então é tentar afastar um pouquinho mais. Quanto mais perto do olho, maior é o esforço visual e, consequentemente, maior a chance de ter sintomas. Outra coisa, quem faz uso de lentes de contato, a gente sabe que as lentes de contato exigem uma manipulação com muito cuidado, até por causa dessa questão elas têm um contato direto com os olhos e são um meio de contaminação muito fácil, e nesse momento que a gente está vivendo, o cuidado tem que ser redobrado. Para quem usa lente de contato, seria interessante, por exemplo, abrir mão nesse momento das lentes e preferir um óculos, por exemplo? Qual a orientação nesse caso? Esse é um ponto bem interessante, porque, até falando um pouco sobre a doença no olho, existem alguns estudos bem recentes que saíram essa semana, inclusive, na literatura científica, mostrando que o olho contém o receptor da célula que permite a entrada do vírus. Então, acabou de ser comprovado que o olho pode ser realmente infectado pelo vírus, o olho humano, e já tem estudos em animais mostrando que a célula do olho ela realmente é infectada. Então, já existe a comprovação de que ele tem um mecanismo de ser infectado, existe a comprovação de que o olho pode ser infectado, e existem também estudos mostrando pessoas com a manifestação ocular da doença, que seria conjuntivite, é a principal manifestação. Então, quem tem lente de contato, ela termina tendo uma barreira no olho localizada, mas ela está ainda assim suscetível com maior facilidade à contaminação do olho pelas partículas que estão no ar. Então, hoje em dia, acredita-se que usar óculos seja mais protetor do que usar lente de contato. Eu não chegaria ao ponto de dizer que é recomendável deixar de usar lente. Se a pessoa ficar em casa, ou ficar num ambiente mais protegido, não tiver qualquer exposição maior, e ela preferir estar de lente de contato a estar de óculos, não vejo qualquer problema, desde que mantenha os cuidados habituais que qualquer pessoa tem que ter com lente de contato. Quem sabe, quem usa lente de contato sabe muito bem disso, mas digamos que a pessoa vai se expor a um ambiente qualquer, vai a um supermercado, por exemplo, sem dúvida, é mais prudente ela, além de estar com máscara, estar de óculos, do que ela estar com lente de contato. Bom, nós já temos perguntas de telespectadores aqui, eu já vou fazer algumas. A primeira do Robson, de Socorro, ele pergunta o seguinte: bom dia, Robson. Quando uso máscara, os óculos ficam embaçados e me indicaram passar detergente para que isso não aconteça. Essa atitude pode prejudicar de alguma forma, inclusive o grau dos óculos? Em relação ao grau dos óculos, não muda nada.
Algumas lentes, elas podem sofrer algum dano quando produtos diversos são colocados sobre as mesmas. Em geral, fala-se que as próprias lentes de óculos podem ser limpas, o processo de limpeza pode ser feito com um detergente, um sabonete neutro. O detergente ele não é tão neutro assim, de um modo geral, então existe algum mínimo risco. Mas realmente se fala isso, inclusive mergulhadores, pessoas que usam óculos na água, para natação, por exemplo, têm esse hábito de colocar algum tipo de detergente para diminuir o embaçamento da lente. Isso, de fato, ocorre, né? Então a lente fica menos embaçada, mas não é 100% garantido que não vai danificar a lente. Em relação ao grau, não deve mudar. Uhum. Outra coisa, doutor Gustavo, aproveitando essa pergunta, eu estou lembrando aqui que muita gente está falando sobre passar um sabonete na lente dos óculos e limpar, não lavar, só limpar para que isso ajuda a não embaçar essas lentes. Isso pode trazer alguma irritação para os olhos, já que a ideia é passar esse sabonete na lente e não lavar, apenas limpar? Se for neutro, teoricamente não vai trazer irritação para os olhos. Uhum. O meu receio maior quanto a isso seria o risco realmente de, fazendo isso de forma prolongada, haver algum dano à lente no longo prazo. A gente não tem o hábito de colocar sabonete, de colocar detergente nos óculos diariamente e mantê-los lá por tempo indeterminado. A gente até sabe que eventualmente um uso esporádico não traria grande problema, mas como a tendência é as pessoas estarem sempre com máscara e os óculos embaçarem, realmente isso termina sendo algo novo, que tem algum mínimo risco de dano para a lente, para o olho, sendo neutro, teoricamente não. Certo. A Maria Helena, ela é de Poço Verde, ela pergunta o seguinte, ela tem exame oftalmológico marcado, mas ela está preocupada com isso. O que ela deve fazer? Bom, essa preocupação que ela tem, infelizmente, é uma preocupação que todos nós temos em qualquer situação do nosso cotidiano hoje, né? Sair de casa hoje já envolve algum risco. Eu acho que ela tem que avaliar qual a urgência, qual a necessidade que ela sente, qual a dificuldade que ela está tendo, se compensa ela correr esse risco de sair de casa. Às vezes as pessoas falam, eu estou com receio de ir para a clínica, que a clínica é muito movimentada. Realmente as clínicas em geral eram movimentadas. Hoje em dia elas estão muito tranquilas, praticamente não se vêem outras pessoas simultaneamente na mesma sala de espera. Então o ambiente interno das clínicas hoje está bastante tranquilo, bastante controlado. Eu até falo para os meus pacientes que às vezes me ligam com receio de fazer determinado tratamento de urgência, ou tratamento que não pode ser interrompido, e falo que o meu maior receio é no deslocamento da pessoa, entre sair de casa e chegar na clínica, maçanetas de portas, botão de elevador. Então, as medidas são evitar colocar a mão nos diversos objetos que estiverem à frente, sempre passar álcool na mão, se possível até usar alguma luva descartável em alguma situação mais de risco, existem luvas até baratas para essa finalidade, e ficar atento a onde coloca a mão e a máscara, né, que acima de tudo é hoje considerado um dos melhores, mais importantes meios de prevenção, e é muito importante as pessoas não colocarem a mão na parte externa superficial da máscara, porque isso pode contaminar a mão e, consequentemente, a mão colocada em outro local pode contaminar também. E eu aproveito para alertar que não é adequado ficar coçando o olho numa situação como essa, a pessoa estando na rua, numa situação de mais risco, porque ao colocar a mão no olho, já que agora se sabe que o olho está suscetível a ser contaminado, a ser infectado, apesar que a gente ainda não sabe até que ponto isso é relevante, mas já é comprovado isso. Então, da mesma forma que o nariz e a boca são fontes de contaminação, são locais por onde a doença pode se disseminar, existe a suspeita de que o olho também pode trazer o mesmo problema. Então, nada de passar a mão aqui em volta da máscara e não lavar e de repente colocar a mão no olho. Inclusive, essa questão de colocar as mãos nos olhos tem um outro ponto também, né, doutor Gustavo? Porque a gente sabe que nesse período as pessoas costumam desenvolver muita conjuntivite também, né? Então, eu acho que pode ser um cuidado maior também para evitar esse tipo de contaminação, de infecção. Esse comentário também é interessante pelo seguinte, teve um estudo recente com aproximadamente 100 pessoas e eles mostraram que em torno de 30%, ou seja, 30%,
tinham conjuntivite como manifestação da Covid-19. Então, a Covid-19 ela está associada no olho à manifestação como conjuntivite comum. Já tem descrição bem detalhada na literatura, nos artigos científicos, mostrando que essa conjuntivite comum que as pessoas têm, com a queixa de que o olho está coçando, ardendo, lacrimejando, o exame, quando a gente faz no consultório, mostra determinados achados, e eles são semelhantes aos da conjuntivite comum. Então, qualquer pessoa hoje com conjuntivite tem que estar alerta a outros sintomas, a outros sinais sistêmicos de tosse, febre, espirro, coriza, manchas na pele, diarreia, dor de barriga, dor no peito, todo tipo de manifestação que hoje está sendo atribuída possivelmente à Covid-19 tem que ser pensada também. E então, qualquer pessoa hoje com conjuntivite tem que pensar que ela tem o risco dessa conjuntivite estar sendo causada pela Covid. Então, mais um motivo, né, mais um ponto aí para acender um alerta nessa questão de procurar um atendimento às pessoas que desenvolverem a conjuntivite. É importante que procurem logo um atendimento, então, para ver até se essa conjuntivite pode estar associada a um problema mais grave. Em relação à urgência de se procurar esse atendimento, eu acho que a urgência, quando a pessoa tiver uma conjuntivite, ela tem que pensar que ela pode também estar com o início da Covid, caso ela ainda não tenha outras manifestações sistêmicas. Ela tem que ter só um cuidado, que a partir do momento que ela tem algum sintoma, inclusive a própria conjuntivite, ela pode estar disseminando o vírus para todas as pessoas à sua volta. Então, de um modo geral, até como a alerta que os infectologistas e outros profissionais de saúde têm feito, é sempre interessante a gente evitar se expor muito por sintomas não muito intensos. Então, se a pessoa tem coriza, se tem um leve espirro, evitar ir ao hospital, né? Claro que ela tem que tentar investigar, ver se ela tem a doença, fazer um exame, da mesma forma que se ela tiver com um desconforto mais significativo, fazer um exame oftalmológico para essa finalidade, sem dúvida. Mas eu até não recomendaria que todo mundo que tenha qualquer sintoma de olho vermelho já vá correndo para fazer a avaliação oftalmológica, pelo próprio risco que essa pessoa pode colocar as outras que estão à sua volta. Maravilha. Mas, obviamente, está bem atenta quanto a essa possibilidade. Isso. A gente tem mais perguntas aqui. A Maria Aparecida de Farias, lá de Itabaiana. Quem tem retinose pigmentar e contrai a Covid-19, tem risco para a retina? Em relação à doença propriamente dita, a retinose pigmentar, que é uma doença hereditária da retina, não existe até o momento qualquer comprovação de risco. Eu não posso garantir que não tenha risco, mas teoricamente não faz sentido essa doença ser prejudicada se a pessoa tiver a desenvolver a Covid-19. No entanto, ontem foi publicado numa importante revista médica o primeiro estudo mostrando que a retina ela pode ser afetada pela Covid-19 de uma forma um pouco parecida com algumas manifestações que o diabetes ou a hipertensão causam no olho, com a redução possivelmente da circulação de sangue na retina. E esse estudo, inclusive, foi de um grupo brasileiro, lá da Universidade Federal de São Paulo. Foi o primeiro estudo a nível mundial que mostrou alguma alteração na retina. Mas, por enquanto, não dá para falar em algo mais grave. Foram manifestações bem superficiais e, até prova em contrário, muito provavelmente a retinose pigmentar não é piorada se a pessoa contrair a Covid-19. Só para a gente terminar, mais uma outra Maria Aparecida. Eu fiz cirurgia de catarata no ano passado, meus olhos estão coçando. Isso é normal? Devo procurar um médico neste momento ou posso esperar? Essa é uma pergunta bem recorrente. Ela entra naquelas manifestações que são mais leves de um sintoma ocular e que, de um modo geral, sendo leve e a pessoa não sentindo um desconforto tão grande, não é tão interessante para ela que ela se desloque até uma avaliação oftalmológica por essa razão. Mas isso, obviamente, depende do sintoma e é difícil a gente dizer que isso daí pode não ser absolutamente nada, porque também pode significar alguma outra doença. Ela tem que observar se ela tem algum outro sintoma, alguma dor mais intensa, se ela tem alguma baixa de visão. E em relação à catarata ter sido operada e ela estar com esse sintoma, a catarata, ao ser operada, o problema é resolvido
e ela não, geralmente não há complicações ou não há sintomas posteriores relacionados à cirurgia ou à própria doença. Então, muito provavelmente essa coceira que ela sente, esse incômodo, não deve ter qualquer relação com a cirurgia de catarata. Isso é um detalhe importante ser deixado claro. E coceira em geral pode ser decorrente de uma série de fatores. Se cai alguma coisa no olho, como por exemplo um shampoo na hora do banho, o olho pode ficar nas horas subsequentes com uma determinada coceira. Se a pessoa está com o olho seco, está muito tempo em frente aos aparelhos eletrônicos, celular, esquece de piscar, o olho começa a ficar seco. Ao ressecar, é comum ficar coçando também. Às vezes a pessoa está com alergia, uma alergia não só no olho, mas uma alergia sistêmica, respiratória. Às vezes o olho se manifesta, a alergia se manifesta no olho como coceira também. Então existem várias razões para ocorrer coceira, não necessariamente elas requerem uma avaliação oftalmológica de imediata, de rotina no dia a dia, em condições sem Covid. A gente geralmente recomenda que faça essa avaliação, mas numa situação como essa, normalmente não está associada a alguma manifestação mais grave. Então a pessoa tem que avaliar se ela tem apenas essa coceira ou se ela tem algum outro sintoma mais sério que requer que ela julgue que vale a pena correr o risco de sair de casa para essa avaliação. Maravilha, doutor. Eu quero agradecer, doutor Gustavo, a participação aqui com a gente mais uma vez, os esclarecimentos. Muito bom dia, viu? E obrigado a todo mundo também que mandou perguntas e participou aqui. Bom dia, obrigado.